Olá! Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é David Baltazar, sou produtor musical e no vídeo de hoje a gente vai ver existe alguma diferença entre home studio e estúdio de gravação profissional? Será que existe? Será que não existe? Você vai saber nesse vídeo de hoje. Você já sabe agora, se não sabe ainda, depois tem dois vídeos anteriores, tá? Um a gente falou só sobre estúdio de gravação profissional e no outro a gente falou só sobre home studio, tá? Então, cada vídeo abordou um dos temas. Um é o primeiro, né? São os vídeos. Eu vou tentar colocar no card aqui para você ter. O primeiro é estúdio de gravação profissional, tá? A gente falou um pouco sobre como é um estúdio, né, de gravação, sabe aquela mesa, tudo aquilo lá, aquela mesa, aquele console, as cadeiras, as salas, né? E no outro a gente fez o seguinte, a gente falou só sobre home e estúdio, então a gente separou. E nesse a gente vai falar, hoje eu consigo na minha casa obter uma qualidade igual de um estúdio profissional? É isso que você vai ver neste vídeo. Vai ser muito legal, esse vídeo vai ser bastante importante. Tem muita coisa nova que ninguém falou ainda. Seja bem-vindo. Você que é novo, clique no botão inscreva-se, esse botão vermelhinho aqui. Dá uma olhada no seu sininho, está marcado com esses dois tracinhos em cima. E já deixa seu like no vídeo. Outra coisa, tem uma playlist aqui embaixo na descrição, tem todo, é um curso de produção musical, tá tudo numerado, então clique na playlist, se faltou algum vídeo assistir, tem lá do começo, você pode começar do começo, vídeo a vídeo, tá? Depois você terminar esse. E é importante, porque daí você pode ver esse vídeo, os vídeos posteriores e anteriores, tá? É bem legal aqui. E no canal também tem esse curso de produção musical. E tem um curso só sobre home studio, que tem mais detalhe ainda, tá? Cada curso tá pegando uma visão diferente das coisas, tá? Legal, então vamos começar no que seja muito bem-vindo ao canal, tá? Vamos lá, começar no que interessa, tá? No vídeo anterior, a gente viu a definição de estúdio de gravação profissional, né? A gente falou um pouquinho sobre o conceito de estúdio de gravação, né? O que era... Lembra que o estúdio de gravação, todo mundo... Quando você pensa, né, um estúdio de música, né? Um estúdio... um estúdio, você pensa, é como rede de TV, né? Você pensa numa emissora de TV, você vai ver ali várias câmeras, né? O artista ali. Mesma coisa do estúdio de gravação. Quando você pensa, você já pensa naquele microfone, né? O artista naquele microfone, uma sala isolada, preparada, os músicos eles tocando, uma mesa de som, né? Tudo isso tá muito no imaginário já do estúdio de gravação. É uma imagem que todo mundo tem, aquelas caixas de som, né? A mesa. Então vou definir o que é um estúdio de gravação profissional, para relembrar, tá? O estúdio de gravação profissional é uma instalação física, né? Destinada à gravação de som, idealmente espaço projetado de uma forma a se obter propriedades acústicas específicas, tá? Então uma sala isolada, tem um tratamento acústico e isolamento acústico, né? Não se ouve nada no estúdio, realmente é silêncio total ali, tá? E daí normalmente você vai ter uma sala que é uma sala técnica, onde fica a mesa, fica toda essa parte dos equipamentos, e uma sala acústica, né, onde você vai gravar a voz. Legal? Então isso a gente já falou no vídeo anterior. Eu vou relembrar o home studio, né? O home studio ou estúdio doméstico refere-se à prática de gravar uma música ou som em sua casa, tá? Em vez de gravar no estúdio profissional. Então você está num lugar que não tem um isolamento acústico, as coisas mudam um pouquinho, tá? Ok? Então, um estúdio criado para gravar em casa é chamado também de home studio, por isso home, né, de casa, estúdio de casa, legal? Então vamos falar um pouquinho aqui, como você acha que dá hoje, em 2019, tá? Para se obter uma qualidade que você tem num home studio, quer dizer, uma qualidade de um estúdio profissional em um home studio, sim ou não? Você vai ver no final do vídeo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as coisas, tá? Primeiro, vamos começar. Esse estúdio que a gente vê com aquela mesa de som, eu vou trazer uma imagem desse estúdio para vocês. Esse estúdio que a gente vê com sabe aquela mesa de som, o computador, as cadeiras, aquelas caixas, né? Esse estúdio, se a gente for dimensionar ele no tempo, a gente está falando mais ou menos de 1970, tá? Existem hoje ainda, esse estúdio aqui, esse aqui chama Westlake Studio, tá? É uma foto de um estúdio maior, ele fica nos Estados Unidos, tá? Então você vê essa imagem dessa mesa, aquelas caixas de retorno em cima, o computador do lado, tá vendo? As interfaces, aquela sala grande para gravação, é uma imagem de 1970, 1980, tá? A gente tá falando aí
naquela época do início da computação, inclusive, tá? Os computadores, você não tinha nem celular ainda nessa época. Realmente, a gravação, o início dela, vou falar um pouquinho pra vocês, como se fazia nessa época, tá? A gente vai falar de Beatles, né? Stones, Led Zeppelin, de Purple, bem no começo mesmo ali. Como se gravava isso? Se gravava em uma fita, tá? Uma fita de rolo, era chamada de tape ou fita de rolo, tá? Era uma fita magnética mesmo, lembra alguém que conhecia fita cassete, só que era um tamanho diferente, tá? E essa fita de rolo era colocado num equipamento, né? Num equipamento de tape, e nessa fita tinham 4 faixas, ou mais, tá? Normalmente no início eram 4 faixas. E essas 4 faixas, como se gravava, né? Nessas 4 faixas, eu gravava primeiro uma bateria, numa faixa 1, depois eu gravava na faixa 2 a guitarra e o baixo junto, ou a guitarra, o baixo teclado, ou a guitarra só o baixo, e numa última faixa eu gravava o vocal, né? Então você tinha 4 faixas e você conseguia fazer a primeira tinha uma faixa só, mas depois, quando surgiram essas 4, você conseguia gravar 4 coisas ao mesmo tempo, tá? Então a edição era como... O cinema era parecido também, às vezes cortava mesmo fita para editar trecho. Mas resumidamente é o seguinte, você gravava o áudio em 4 trilhas separadas e tocava as 4 ao mesmo tempo. Tocando as 4 ao mesmo tempo, tinha o som final, ok? Nessa época ainda era em mono, tá? A gente tá falando do início do estúdio de gravação profissional. Depois, com o surgimento do estéreo, as melhorias das fitas começaram a ter mais do que 4 canais, tá? Tipo 8, 16, 32 canais e foi ampliando. Mas ainda o processo era extremamente mecânico, tá? Era mecânico mesmo. Como fita cassete, play, rec e grava. Daí tocava a primeira faixa, ouvia a primeira faixa e junto com isso você gravava junto. Daí eu tocava as 2 juntas, tá? Depois tocava as 3 juntas. Os softwares de DAW, que são Digital Audio Workstations, né? Eles usam esse conceito. A gente vai ver isso também nos softwares, na hora que entrar em software. Eles têm trilhas mesmo. Você vai ver que tem trilha 1, trilha 2, trilha 3. Esse conceito ainda existe no áudio. É bastante usado, tá? Legal? Só que o que aconteceu? Isso é 70, 80 ainda, se gravava desse modo, tá? As fitas, elas tinham algum tipo de até distorção no áudio, tinha alguns ruídos a mais que não deveria ter, mas elas geravam, mas era o som dessa época. Essa época a gente tá falando em vinil, tá? É a época do vinil, 78 rotações e LP, ok? Daí, daí surgiu as fitas cassete ainda, e em paralelo, a computação pessoal começou a surgir, né? O primeiro IBM PC, Windows, né? Windows, depois foi pro Windows 95. A gente tá falando aqui de 1990 já, tá? Que surgiram os primeiros computadores, o Windows 95, né? O Windows 98. E junto com os computadores, isso desde o primeiro, que foi o Mac, tinha o Apple II, por exemplo, já surgiam os primeiros videogames, já surgiram alguns programas de áudio, tá? Para você gravar não mais naquela fita, mas gravar no computador. Só que aconteceu, nessa época ainda os computadores eram muito lentos, eram 8 bits, né? Hoje a gente está trabalhando com 64 bits de processamento, eram 8 bits, né? E o áudio era mais ou menos, né? Não tinha tanta resolução áudio, aqueles sonzinhos assim. Daí a computação evoluiu junto, tá? Então a partir de 95 eu já diria que a gravação em computador já era muito mais normal e as fitas começaram a ser gradualmente substituídas, né? Você vê nessa imagem mesmo, que olha interessante, já tem um computador aqui na direita, no canto da direita, e esse computador está alimentando a mesa, ao invés da fita, é o computador, tá? Então a computação evoluiu. De repente, nesse meio tempo, surge uma empresa chamada Apple, né? A Apple, o próprio Steve Jobs, ele teve uma atenção especial com o áudio e com emulação de áudio, né? Então, você vê os Macs, eles têm cada vez mais softwares muito potentes para áudio, tá? E hoje, comparativamente, eu diria assim, no mundo de hoje, em 2019, que nós estamos, ou para frente, né? Não faz muito sentido mais o uso de fita. Tem algumas bandas que querem retroceder nesse som de 70, tá, 80 e buscam estúdios que ainda tem as fitas, tipo, buscar o vovô que guardou a fita ainda, né? Mas assim, hoje, tudo que é gravado em áudio usa-se computadores, tanto nos grandes estúdios quanto nos pequenos.
com as exceções, claro, tem aquele estúdio, tem algumas pessoas, inclusive, que elas gostam do vintage, que tipo a Harley Davidson, você gosta de ter a Harley, sabe, aquela moto, tem gente que curte mesmo a história do áudio. Então a pessoa às vezes ela compra um tape para ela gravar no tape, mesmo para ter aquele som, né? Porque o som do tape é diferente do som digital, né? Então hoje a gente vai ter as Digital Audio Workstations, tá? Que são os programas que fazem a gravação. Esses programas eles já têm internamente trilhas ali. E daí você vai ter os conversores, tá? Digital, ADDA, tá? Digital áudio digital, tá? Esses conversores eles captam o som no micro e gravam, tá? Hoje o que aconteceu? A maioria das coisas de áudio já estão bastante evoluídas, tá? Então assim, vou dizer, para o público leigo, que é o público final, eu diria que já está praticamente se tornando imperceptível, né? Uma pessoa com experiência, um produtor com experiência, ele consegue deixar o som exatamente igual ao som de um estúdio, tá? Claro, esse exatamente igual também é subjetivo um pouco, tá? Por exemplo, você fala assim, aquele estúdio tem um aparelho que emite um som que faz um chiado. Esse chiado vai ter que ser reconstruído, é muito mais trabalho. Muitas vezes você fala assim, nossa, ali tem uma alma na música que não tem aqui. Essa alma é alguma coisa de uma válvula que está mais ou menos funcionando, não é muito padrão. Então hoje eu diria o seguinte, você já consegue no seu home studio produzir um material, uma qualidade comparativamente, hoje em 2019, tá? Comparativamente muito próximo, diria 99% próximo de um estúdio profissional, tá? Claro, no estúdio profissional você vai ter uma variável que chama variável humana, né? Você vai falar assim, aquele cara que mixou o CD do Nirvana, né? Esse cara que mixou o CD do Nirvana, ele não tá só operando o equipamento, ele tem ali 20 anos de experiência em áudio, que ele fala, pô, aqui eu vou ligar esse cabo nesse equipamento para fazer uma distorção que você tem que recriar, com software daria para recriar, mas é a experiência de 20 anos de feeling humano ali para dar aquele som único, né? Mas daria assim, você consegue no seu home studio chegar próximo de um estúdio profissional? A resposta é sim, consegue, tá? O home studio cada vez mais está evoluindo. Então hoje, um estúdio, home studio, pode chegar muito próximo a um estúdio profissional, sim, mas depende, claro, do fator humano, né? Conhecimento em áudio, a experiência em áudio que às vezes só é adquirida no estúdio profissional, né? Exemplo, uma pessoa que está no estúdio profissional há muito tempo, ela tem uma experiência de áudio única, né? Então, hoje, mas ao mesmo tempo o legal é isso, que a internet possibilita você ver alguns vídeos de grandes produtores que passam muitas vezes contando como ele fez alguma coisa específica. Tudo isso é bem legal. Por quê? Porque ele passa uma informação ali de conhecimento dele, tá? Então, um fator a seu favor também as redes sociais e a internet estão trazendo uma informação que estava contida a uma mente só, né? E agora tem alguns canais legais de produtores musicais que eles passam uma informação tal, que ajuda bastante o pessoal aí a conhecer um pouco mais aí sobre produção musical em si, tá? Isso que eu queria dizer pra você. O home studio, eu consigo trabalhar, ter um resultado muito próximo de um estúdio profissional? A resposta é sim, se você tiver aquela pessoa que trabalha no estúdio profissional do seu lado, né? E tiver um conhecimento de bastante tempo. Então, é possível sim, tá? Mas a experiência humana faz muita diferença ainda. A experiência humana a gente vai pegar, vou tentar passar o máximo, bastante informação para vocês nesse curso também, tá? Pra gente poder ver juntos e evoluir. Próximo vídeo a gente vai ver as principais coisas, os itens básicos, né, para produção musical, e a partir daí começar a ver item por item, vai ser bem legal, tá? Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Deise Baltazar, seja muito bem-vindo. Novo, ó, clica aqui no inscreva-se, não esquece de deixar, clicar no sininho, deixar seu like, que vai vir muito vídeo legal. Então fique ligado no próximo vídeo que a gente vai entrar numa parte muito legal.